Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Então, como sempre acontece, nosso agradecimento. A gente sempre começa agradecendo a presença desses amigos espirituais, dos nossos mentores, nosso e o de vocês. Ao nosso Mestre Jesus, por nos guiar até aqui. Me pedimos que nos guie sempre, né? Que sejamos sempre merecedores de sermos guiados, de termos essa luz iluminando esse caminho. E agradecendo a presença de todos vocês. Não nos importa que seja um. Não nos importa que veja depois, mas o nosso agradecimento é o mesmo, porque esses programas, eles ficam nas mídias do MAP exatamente para isso. Nem todo mundo tem a oportunidade de estar agora presencial, junto conosco. Ou até nos estudos presenciais das casas espíritas. Mesmo. E essa é uma opção séria, que a pessoa pode acessar aquela hora que tiver lá, fazendo alguma coisa em casa, põe um fone de ouvido e vai ouvindo as questões. Esse é o nosso agradecimento. Agradecemos ao MAP por nos dar essa oportunidade e agradecemos por vocês, também ao MAP, de dar essa oportunidade de chegar até vocês esses estudos. Porque necessitamos nos instruir. Agora, né, desde o estudo passado, que nós vínhamos falando de egoísmo, uma coisa muito forte dentro de todos nós. Nós somos egoístas nos mínimos detalhes e não percebemos. E agora nós vamos falar de um outro assunto que também nos é muito interessante. O homem de bem. É o que nós queremos. É a nossa meta, né, Célia? Nós queremos ser pessoas de bem, espíritos voltados para o bem. E somente esse estudo, porque é uma questão da gente parar e vamos pensar qual é a crença que vai nos possibilitar essas reflexões. E, Célia, você falando duas coisas, né? Primeiro, sobre os agradecimentos, né? Eu sempre penso, toda vez que eu estou aqui fazendo esse agradecimento aos mentores, da nossa casa e aos nossos mentores, eu sempre lembro que esse estudo tem um responsável. Sei que você vai falar. Né? Tem um responsável, né? Que nós estamos aqui já há quase 4 anos. Já vamos para o quinto ano. Quinto ano, não é isso? E aí a gente pode até pensar, né, Célia, que isso aconteceu assim. Aconteceu assim. E a gente sabe que não. Que houve todo um preparo no plano espiritual para que um dia a gente estivesse aqui tendo essa oportunidade de estar junto com vocês fazendo esse estudo do Livro dos Espíritos. Mas isso é só aqui? Não, é em todas as ações da nossa vida. Se nós pararmos para fazer uma pequena avaliação, Célia, das nossas vidas, do que nos aconteceu, muitas das vezes a gente vai ter a oportunidade de perceber que coisas que estão nos acontecendo agora teve um preparo inicial anterior. Isso tudo é essa programação divina agindo em nossas vidas. E esse preparo, nessa encarnação nossa, quantas vezes, Nivaldo, a gente não para? Poxa vida, se eu não tivesse feito aquilo lá... Perfeitamente. Agora... Se nós não tivéssemos, primeiro, né, nos posicionado na doutrina espírita, se nós não tivéssemos aceitado um convite para estudar o Livro dos Espíritos. Então, isso tudo reflete nas nossas vidas. E na vida de vocês também. Vocês vão perceber isso.
que coisas estão acontecendo agora, porque lá atrás vocês se permitiram, aceitaram um convite para alguma coisa acontecesse hoje. Isso é a primeira coisa. Segunda, né, Célia, você falou aí sobre essa doutrina nossa, né? E aí a gente não pode esquecer de falar do chamamento de Kardec. Uhum. Quando Kardec, que era um cientista, recebe a informação daquelas mesas girantes, as cadeiras que flutuavam, e ele inicialmente rechaça toda essa possibilidade. Ele disse, não, isso aí é história. Ele era um homem da ciência, um cara muito sério. 2 anos depois só, é que, a convite de um amigo que ele confiava, é que ele vai então, aceita ir ver aquele fenômeno, assistir ao fenômeno das mesas girantes, que era uma febre em Paris naquela época. E não vamos esquecer que ele só foi ver porque esse amigo, que ele confiava muito, falou que elas respondiam. E aí ele se surpreende, porque a mesa realmente responde a um questionamento que ele faz. Quem é que está respondendo aí? E a mesa responde para ele: aqui é um espírito de um homem que já viveu na Terra. Aquilo cai como uma bomba na cabeça de Kardec. Ele disse, como assim? E aí ele se debruça para estudar. E aí que eu quero chegar, Célia, que o Espiritismo, essa nossa doutrina, ela surgiu como uma ciência. Porque ele foi em busca de descobrir o fenômeno que acontecia ali. Como que aquele espírito de um homem que já havia vivido na Terra estava se comunicando através daquela... respondendo. Então, é o nosso primeiro pilar, é a ciência. E Kardec, quando adentra nesse estudo, ele chega à conclusão dessa filosofia de vida. Porque ele, no livro Céu e Inferno, fica muito caracterizado isso, quando ele interroga aqueles espíritos felizes, os espíritos sofredores, e ele percebe que a nossa vida futura vai depender do nosso comportamento agora. O que fizemos agora? O que estamos fazendo? O que estamos pensando? Os nossos sentimentos, as nossas ações? Então, esse binômio aí, né, ciência e filosofia, culmina nessa doutrina que traz para nós uma forma de viver, um entendimento da vida, traz esse consolo, essa forma da gente entender como nós temos que levar a nossa vida. E aí nós vamos ver que essa doutrina, ela nos educa como espíritos que somos, como temos que nos comportar. É a mesma educação que uma criança recebe dos seus pais. A educação, a honestidade, o respeito, a mesma coisa é o que esse livro proceder, aqui nos proporciona. Agora, como eu falei, semana passada nós falamos exaustivamente sobre egoísmo. E cabe a cada um de nós, diante de tudo o que consta aqui no Livro dos Espíritos, cada um de nós fazer o seu trabalho. Agora nós vamos falar do homem de bem. Sim. Se eu sou egoísta, eu não posso ser um homem de bem. Se eu quero ser um homem de bem... Como Kardec, né, ele trazendo todos os tópicos dentro desse livro, então nós estamos quase chegando ao final, estamos na questão 918, são 1019, então estamos na retinha final. Quase 100. Mas como ele vem trazendo, Célia, didaticamente todos os assuntos para que a gente possa... ele falou primeiro do egoísmo, porque... que é a grande chaga da humanidade.
E aí, Nivaldo, veja bem, não, eu quero ser um homem de bem, eu quero. Mas então a gente precisa combater o egoísmo. Que é a grande chaga da humanidade. Não, mas eu quero pensar só em mim. Então, não tem como. E eles dizem, né, Célia, que o egoísmo é a raiz de todos os outros maus sentimentos. Todos aqueles outros que a gente tenha, se nós buscarmos a raiz dele, a base é o egoísmo. Então, Nivaldo, vamos começar, porque senão nós não vamos ter muito tempo para nos debruçarmos sobre esse livro. Sobre o Homem de Bem. Caracteres do Homem de Bem. Então, para começar, vamos fazer a nossa prece, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai. Agradecendo, Mestre Jesus, pela sua presença em nossas vidas. Agradecendo por esse momento, Mestre, que temos aqui de estarmos estudando, de estarmos com essa codificação, com esse livro codificado pelo nosso irmão Kardec. E agradecemos por toda essa instrução, por esses ensinamentos, por essas reflexões que o nosso mentor, os nossos amigos espirituais nos ajudam para que reflitamos, para que possamos mudar a trajetória dos nossos passos, para que possamos trilhar esse caminho que vai nos levar de volta ao nosso Pai. Agradecemos, Mestre, pela sua presença em nossas vidas. Agradecemos pela luz que recebemos de Ti, pelo calor, pelo conforto que nos dá. E te pedimos, Mestre, que nos ajude sempre a sermos merecedores de receber, de te pedir toda essa proteção, todo esse amparo. Que assim seja, Mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, como sempre fazemos, a nossa página de reflexão, que vocês lerão junto conosco, ela diz: o que você carrega em suas mãos é temporário. O que você carrega na sua alma é infinito. E é o que nós temos que ter muito claro em nossas mentes. O que nós carregamos em nossas mãos é matéria. E essa matéria é temporária. Vamos dar o exemplo dessa lapiseira. Mais cedo ou mais tarde, ela fica imprestável. E aí não tem jeito. É para reciclar, é para dar um outro fim a ela, mas ela já não vai mais desempenhar a função para que ela foi criada. Ô Célia, o nosso próprio corpo, né? O nosso próprio corpo. Hoje ele nos serve. Amanhã ele se torna imprestável. Órgãos falham, órgãos a gente destrói. E ele não vai nos servir mais. Então, tudo o que nós carregamos em nossas mãos é temporário. A gente não pode esquecer isso. É temporário. Agora, o que nós carregamos em nossas almas, e aí vamos substituir essas almas por coração, o que nós carregamos dentro do nosso coração, isso é para a eternidade, isso é infinito. E quando ele fala, quando a mensagem nos diz o que você carrega, não está dizendo o que você carrega de bom ou de mal, é o que você carrega. Aí, mais uma vez, essa doutrina ela é toda reflexiva. Então, o que você carrega, cada um de nós é que vai
analisar o que está carregando em seu coração. Isso é infinito. E nós já dissemos várias vezes aqui que nós vamos retornar ao mundo espiritual independente da nossa vontade. Esse é um caminho determinado a todos nós. Vamos retornar ao mundo espiritual e vamos chegar lá da mesma maneira que nos comportávamos aqui. Então, o que nós carregamos nos nossos corações, nas nossas almas, é isso que nós vamos levar para o mundo espiritual. Não precisa nem dizer que o que carregamos nas nossas mãos, isso vai ficar aqui. O que vai seguir conosco é o que carregamos em nossas almas. Isso traz exatamente essa reflexão, né, Célia, que nós temos que fazer, como nós estamos levando, já que nós vamos daqui a pouco falar sobre o homem de bem, essa reflexão vem exatamente a fazer esse questionamento: como que eu estou levando a minha vida? O que eu estou acumulando nas minhas mãos, ou o que eu estou acumulando no meu coração? Porque é exatamente isso que eu vou levar. O que eu quero levar? O que eu vou poder levar? Então, Célia, a gente bate muito nessas teclas, né? No Evangelho, a gente abre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente abre o Livro dos Espíritos, a gente é um funil. É um funil que sempre nos aponta para a mesma direção. O bom proceder vai fazer com que a gente tenha uma evolução espiritual que vai nos possibilitar adentrar em planetas mais felizes. Esse o caminho que nós temos que seguir. Mas a gente ainda precisa passar por todo esse beabá, como uma criança que primeiro aprende a ler, para depois aprender lá as matérias mais complexas, até chegar ao nível superior. Nós também. Mas o funil final, Célia, é essa transformação de alma que nós temos que fazer em nós. E a gente tem uma ideia de que é simples, mas estudando, analisando os nossos comportamentos, as nossas reações, o nosso querer, que é uma coisa muito séria, a gente vê o quanto é difícil, o quanto é trabalhoso, mas é exatamente aí que está a recompensa. Quanto maior o trabalho, mais satisfação ao final ele nos dará. E a gente não pode, não aguento mais, não existe isso. Então, Célia, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na questão 918. Vamos iniciar falando sobre caracteres do homem de bem. E só para que a gente possa, Célia, como nós falamos já há alguns programas atrás sobre esse tema, né, sobre o egoísmo, eu só gostaria de ler para vocês o resumo do que é o egoísmo, porque a gente se encaixa quando a gente ouve isso. O egoísmo é o amor próprio excessivo que leva um indivíduo a olhar só para as suas opiniões. Então, quando eu desprezo a opinião do outro, eu estou sendo egoísta. O interesse e a necessidade é que despreza as necessidades alheias. Então, eu só me preocupo com as minhas necessidades. A necessidade do outro, eu não me preocupo. É aquela história, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu vou resolver o meu. Se o meu irmão vai ter alguma coisa para comer, eu não estou preocupado com isso. Eu vou aqui acumular para mim. Egoísmo é um exclusivismo que faz o indivíduo se referir tudo a si próprio. É um orgulho, uma presunção. Então, é porque a gente muitas das vezes, né, a gente, como nós falamos aqui, a gente confunde
esse egoísmo, mas é preciso que a gente combata com todas as forças. Recordando isso, Célia, a gente vai para a pergunta que Kardec faz sobre caracteres do homem de bem. E Kardec assim pergunta: através de que sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Quais são os sinais que eu vou perceber que eu estou evoluindo na escala espírita? Aqui eu estou me referindo a mim, porque é muito fácil eu querer verificar essas caracteres no outro. Mas nós temos que primeiro verificar em nós mesmos, né? Quais são os sinais que eu vou perceber que eu estou evoluindo nessa escala espírita? E os espíritos responderam a Kardec assim: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Essa é a pergunta dos espíritos. Então, Célia, olha só. Nós vamos ter que, para que a gente possa ter essa elevação, nós vamos ter que coadunar, estarmos preocupados com as nossas atitudes, com os nossos atos. Os atos da minha vida corporal, ela precisa estar coadunada com as leis de Deus. E nós já estudamos aqui as leis divinas. As 12 leis, né? Eu preciso estar me comportando dentro dessas leis divinas, dentro dessa lei divina, para que eu possa, então, me enquadrar dentro dessa composição do homem de bem. Quais são as leis? A gente precisava recordar todas elas. Nós estudamos com vocês aqui. E aí, se nós formos ver as leis, Nivaldo, a gente vai falar assim, não, mas é muita coisa. Para eu me comportar dentro, lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, lei de justiça, de amor e de caridade, lei da perfeição moral. Todas essas leis morais, a gente tem que lembrar, Nivaldo, que elas estão na nossa consciência. Todas. Todas elas. Quando nós fomos criados pelo Pai, simples e ignorante, né? Essas leis foram carimbadas na nossa mente. Nós temos elas. Só que a gente, né, Célia... A gente deixa esses vícios, essas paixões, apagar, essas sensações, né? Tomarem conta. Pularem na frente. Aí tem uma reflexão que eu quero trazer para vocês da nota de Kardec anterior, foi no programa passado, que diz assim, o homem deseja ser feliz. Não é a meta de todos certeza, nós? Todos nós queremos ser felizes. A gente fala sério, eu só quero ser feliz. Tem até música. Tem até música. Todo mundo quer ser feliz, mas aí Kardec nos diz, e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. O sentimento que dá origem a esse desejo. Eu quero ser feliz. E é natural esse desejo meu, mas aí eu passo por cima do meu irmão? Eu ignoro o meu irmão? Eu fecho os olhos para as necessidades dele? Como que eu vou conseguir ser feliz? É uma incoerência. O que eu trago para a minha vida, eu quero sim ser feliz. Não importa o preço, aí... Sabe, é aquela ideia, né, Célia, a gente querer se trancar no nosso reduto, né, no nosso condomínio, esquecer o mundo lá fora e aqui dentro nós vamos ser felizes? Não dá. Não funciona, né? Não funciona. Não funciona. O bem, fazer o bem não é visando só o meu interesse.
fazer o bem é para mim e para todos. Então, quando nós aplicarmos, prestarmos atenção nesse comportamento, nessas atitudes nossas, nós vamos começar a ser felizes. E aí vamos lembrar a regra áurea, que é um passo importantíssimo para esse desejo do homem ser feliz. Não fazer ao outro aquilo que a gente não quer que façam conosco. Ou fazer ao outro aquilo que é agradável a nós. Você falou aí, né, Célia, nas 12 leis que nós estudamos. Uhum. Que é muita coisa, realmente. É muita coisa. Mas aí nós temos esse resumo dessa prescrição que Jesus trouxe para nós, da regra áurea que a Célia acabou de falar, né? Fazer ao próximo tudo aquilo que eu gostaria que ele me fizesse. Célia, se nós tivéssemos esse pensamento naqueles momentos em que ataca a fúria, a gente frearia. Se a gente adotasse essa regra áurea nas nossas atitudes diárias, nos nossos dias, nós mudaríamos de comportamento. Esse planeta, com certeza, já estaria muito mais avançado nesse processo de regeneração. E Nivaldo, tem um capítulo do Evangelho que é o homem de bem. É verdade. E lá vem... É Kardec que vem descrevendo uma série de situações aonde vai caracterizar o homem de bem. As características desse homem. As características desse homem. Célia, Um minutinho só, Nivaldo. E aí, quando a gente começa a ler, eu falei, meu Deus, como... a gente fica assim, é um balde de água fria em todos nós. Mas aí, no final, vem que o nosso esforço, a nossa vontade, não temos ainda todas aquelas características. Mas nós queremos, nós perseguimos, nós fazemos força para adquiri-las. E isso é levado em conta. É engraçado, né, Célia? Você estava falando, eu estava lembrando, né? Às vezes eles perguntam assim, você é espírita? Aí você, estou tentando. Estou tentando. Eu acho que não seria a melhor resposta, né? Seria, eu estou me esforçando. Me esforçando para me enquadrar dentro dessas leis divinas, para que eu possa realmente... Mas eu estou me esforçando, eu tô em busca desse caminho, né? Porque às vezes tentar, a gente... estou tentando, mas não deu, não. Mas eu estou me esforçando, eu estou dando o melhor de mim. Mas o que eu queria te falar, Célia, era que na resposta dos espíritos, eles dizem aqui, né, que o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. E quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Olha como é importante a doutrina espírita dentro dessa mudança de comportamento para nos transformarmos nesse homem de bem. Porque a única doutrina que vai nos dar, Célia, essa compreensão da vida espiritual, da vida futura, é a doutrina espírita. Que fala mais claramente para a gente. Que fala abertamente e claramente a mensagem que Jesus veio trazer para nós, da vida futura. Nós falamos sempre da vida futura. É importante a nossa vida agora, Célia? Claro, eu estou aqui encarnado num corpo físico com uma série de atribuições que eu me comprometi no planejamento reencarnatório. É fundamental, mas eu não posso esquecer que isso aqui é temporário. Eu estou aqui fazendo um curso.
Eu estou aqui fazendo um reforço escolar para que eu me ajuste. Nivaldo, tem uma fala na doutrina que diz que nós somos espíritos vivendo uma experiência no corpo. É nós isso. não somos esse corpo vivendo uma experiência espiritual, é o contrário. Então, essa ideia, Célia, esse entendimento que a gente precisa fazer antecipadamente dessa vida futura, isso vai nos dar, Célia, tanta assim, tranquilidade em todos os sentidos, né? Perdas financeiras, perda de entes amados, entes queridos, né? Tudo isso vai nos dar esse entendimento, que isso tudo é passageiro. Nós estamos aqui nessa viagem, que nós vamos, nessa viagem, em cada parada de estação, alguns descem, outros sobem, mas que nós vamos todos nos encontrar, reencontrar. E esse processo, né, de nascer, crescer, viver, morrer, renascer, é permanente. E didaticamente isso é feito, essa oportunidade, para que a gente possa nos preparar. Porque uma vida só seria muito pouco para que a gente pudesse aprender tudo que a gente precisa. Tudo. Porque nós já falamos aqui várias vezes, né, das duas asas, para que a gente possa voar. A asa da ciência e a asa da moralidade. Mas essa asa da moralidade é importante, mas da ciência também. Porque o espírito perfeito, ele precisa ser perfeito em todos os aspectos, inclusive no entendimento da ciência. Vamos voltar aqui, Nivaldo, à resposta da espiritualidade. Sim. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida representam a prática da lei de Deus. Aí nós vamos pensar em nós. Falei assim, mas eu tenho que ser perfeito em todos os atos, eu tenho que colocar todos os atos da minha vida tem que estar de acordo, concomitante com a lei de Deus. Isso aí é paulatinamente, nós vamos adquirindo essa elevação. Se nós formos parar para pensar como nós éramos há 100 anos atrás, nós vamos entender. Olha quantos atos de acordo com a lei de Deus nós já conseguimos. Evoluir. Temos muito a alcançar? Temos muito, mas já alcançamos. Já estamos mais perto do fim do que quando estávamos lá atrás. Você falou em 100 anos atrás, se nós voltarmos à nossa vida há 10 anos atrás, talvez há 1 ano atrás, nós já vamos observar diferenças, né? Então, progresso. Essa elevação, ela é paulatinamente alcançada. A gente fala sempre, né, Célia, o espírito não dá saltos. Não dá. A gente não dá saltos, né? Nós tivemos alguns ícones, né, Paulo, que é essa transformação de Saulo a Paulo, né? Mas foram espíritos preparados, que vieram para nos trazer esse incentivo, trazer essa lição. Maria Madalena, né? São transformações bruscas, mas que servem de exemplo para nós. É possível? É possível. É possível. Uma encarnação, a gente dá um grande salto. Mas nós, ainda, né, Célia, como simples mortais, né, estamos aqui, nessa tentativa, nessa busca, tentativa não, né? Vamos corrigir. Nesse esforço de buscar essa melhoria a cada dia. Sabe, é aquilo, Célia, que a gente às vezes ainda cometemos e a gente tem aqueles choques, pô, meu Deus, ainda estou fazendo isso. Ainda estou fazendo isso. Eu preciso... Não. Aí a gente automaticamente já se corrige. E cada vez mais, quando a doutrina vai entrando no nosso ser,
esses entendimentos vão fazendo parte realmente, vão sendo aflorados, a gente vai cada vez mais nos polindo, nos preparando para que a gente não possa agir como iniciantes desse homem de bem. Começar a demonstrar, Célia, essas características desse homem de bem. E essa nossa elevação, Nivaldo, ela é lenta? Pode ser. Ela foi mais acentuada em Paulo, em Madalena, em Francisco, em Fabiano. A gente não pode esquecer. Sim. A gente fala muito de Paulo e de Maria Madalena. A transformação de Fabiano aqui, de Cristo, né? Fabiano. Francisco de Assis. Exatamente. Então, a gente fala deles, então foi uma transformação na encarnação que eles viviam, rápida, foi sofrida, para todos eles, sofrida. Agora, uma coisa que eu li, ou eu escutei, não tenho certeza eu tenho do que ela quer dizer. Nosso Pai não tem pressa. Quem tem que ter pressa somos nós, mas Ele entende a nossa imaturidade, a nossa inexperiência, a nossa limitação. Ele entende isso tudo. Nós colocamos, Célia, prazos nas coisas que nós queremos aqui, né? Eu preciso concluir isso até final de semana, eu preciso concluir isso hoje, eu preciso concluir isso até tal data, mas o nosso Pai não. Nosso Pai não. Ele nos criou, Emmanuel fala em 4,5 bilhões de anos atrás, o planeta, né? E o aparecimento do homem na Terra, mas nós estamos aqui, ó. Ele também não tem pressa nenhuma. Se nós quisermos ficar errando, a gente vai ser corrigido a cada momento. Ele vai sempre nos dando permitindo que a gente erre, que a gente aprenda com os nossos erros e nos dando uma nova oportunidade. Nova oportunidade. É a didática dele. Didática de pai amoroso, Célia. Porque nós, algumas religiões, né, colocam aquele Deus que castiga, que não perdoa. Errou, vai para o inferno. Acertou, vai para o céu. Ainda tem lá o purgatório, né, que tem uma repescagem. Mas o nosso Pai não é assim, não. Nosso Pai é todo amor. Ele vai sempre nos dar uma possibilidade, uma oportunidade para que a gente demonstre que nós aprendemos. E tem uma outra coisa, Nivaldo, nosso Pai não tem pressa. Por que ele não tem pressa? Ele sabe por que ele não tem pressa? Ele sabe o que ele fez. Ele sabe a nossa essência. Ele sabe aonde cada um de nós vai chegar, porque foi ele quem determinou. Ele disse que todos nós, todos aqueles espíritos simples e ignorantes, criados por ele, um dia seriam espíritos felizes. No Evangelho, Jesus disse para nós que um dia todos nós faremos tudo o que ele fez e muito mais. Aqueles milagres, né? Tudo aquilo que ele fez, nós vamos fazer. O que ele diz para a gente? Ele diz que nós vamos evoluir, que nós vamos aprender. E ele diz ainda, né? Nenhuma ovelha será perdida na casa do Pai. Então, aquele irmão que hoje está naquele caminho tortuoso, ele um dia será um anjo. Ele um dia será um espírito de muita luz, porque ele vai ter o tempo dele, Deus vai dar o tempo necessário para que ele ressignifique tudo isso. E ele se transforme num homem de bem. Né? A gente precisa entender que tudo que nos acontece, que nos chega, é para nossa evolução.
é para o nosso bem, é para a nossa autoeducação. A gente precisa entender isso. E, ó vida, ó azar, ó, eu sou um infeliz. Não, isso não existe. Eu estou infeliz, a gente precisa entender isso. Se hoje eu estou infeliz, eu fui a causa desse momento de infelicidade que eu estou vivendo. Nós colocamos porque nós precisamos responsabilidade, às vezes, da vida, no das outro, pessoas, no azar. No azar, né? Não, a responsabilidade é minha. Se eu parar para pensar nos meus atos, nos meus pensamentos, nos meus desejos, nas minhas atitudes, eu vou encontrar a resposta para essa infelicidade quando eu só procuro a felicidade. A minha meta é ser feliz, mas eu me comporto, eu ajo da mesma maneira como se eu quisesse procurar a infelicidade. Eu ajo desta maneira, querendo alcançar a felicidade, quando eu não vou conseguir. Eu não posso. Nenhum de nós pode plantar tempestade, nenhum de nós pode plantar tempestade e colher brisa. Bonança, não dá. Não vai. A doutrina nos diz isso a todo momento. Kardec, a sementeira é livre. Kardec traz uma nota para a gente falando sobre essa questão, né, 918, e ele começa dizendo assim: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e caridade em sua maior pureza. Lei de justiça, de amor e caridade, a gente já falou sobre isso aqui, né? Se interroga sua consciência sobre os atos praticados, ele se pergunta se não violou esta lei. Eu me questionar, será que eu estou cumprindo essa lei de amor, de justiça e caridade? Se não fez o mal, se fez todo o bem que pôde. Se ninguém tem motivos para ele se queixar, para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros tudo o que desejaria que fizesse a ele. Olha só, Célia, esse resumo, esse primeiro parágrafo aqui de Kardec, ele coloca exatamente, ele faz esse questionamento para nós. Isso aqui, Célia, a gente tem que se perguntar. Mas aí, Nivaldo, o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em toda a sua pureza. Isso aqui nós não podemos esquecer, que isso aqui tem que ser a nossa meta. Hoje nós praticamos verdadeiramente, hoje nós somos verdadeiramente homens de bem. Ainda não. Um dia seremos. Porque a nossa meta é praticar a lei de amor, de justiça e de caridade em toda a sua pureza. E quando ele pergunta, quando essa interrogação, essa reflexão que nós temos que fazer, isso aí é de cada um de nós. Eu tenho que me perguntar a todo momento se eu não fiz mal algum, se eu fiz todo o bem que eu podia, que estava ao meu alcance. Nós estamos aqui nessa questão 918, a próxima é a 919, em que Kardec vai perguntar, quem responde é Santo Agostinho, né, Célia? Conhecendo. Ele vai trazer exatamente aquela reflexão que nós temos que nos conhecer, e é o que Kardec diz aqui, nós temos que interrogar a nossa consciência. O que é interrogar a nossa consciência? É nós nos conhecermos. Fazer essa reflexão da minha consciência. Será que eu estou cumprindo a lei de amor, de justiça e caridade? Eu estou fazendo tudo o que eu poderia fazer? Eu não estou violando lei nenhuma, né?
sobre a prática, pergunta-se se não violou a lei. Eu tenho que me perguntar isso. Nivaldo, esse pedacinho, esse início da nota de Kardec, nós temos que falar mais sobre ele, e o nosso tempo já está acabando. Infelizmente, né? já acabou o nosso tempo. E aí a gente volta. Vamos voltar, então, na próxima semana. A gente volta aqui ao início dessa nota de Kardec para que a gente possa falar um pouco mais, porque são muitas coisas aqui a serem reflexionadas, Célia. Então, vamos agradecer mais uma segunda-feira, vocês estarem aqui conosco, agradecendo a Deus, a Jesus, a todos os espíritos amigos pela oportunidade de estarmos aqui interagindo, conversando, falando sobre essas questões do Livro dos Espíritos que tanto nos esclarece, nos orienta. São perguntas e respostas transformadoras em nossas vidas. Então, que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma semana de muita paz, de muita alegria, de muita tendência, né? Muito esforço nessa prática do homem de bem. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.